E aí, galera da Crescimento Aparecida, tudo bem com vocês? Estamos aqui, né, para mais uma formação, eu e meu irmão Luiz aí. E aí, Luiz, tem um oi aí pra galera. E aí, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí chegando e nos assistindo. É a moda da formação, semana passada pegou, né? Então, gente, estamos aqui para mais uma formação, como eu já falei. E vai ser um tema bem massa hoje, que vai ser o tema daqueles que possivelmente eu e Luiz ficaremos marcados para sempre por causa desse tema. Talvez algumas pessoas gravem, coloquem nos stories do Instagram, sei lá o que, falando contra a gente. Mas mesmo assim, a gente não vai se calar, não vai deixar de falar. Se essa E, formação fosse no Bethesda, certamente pegariam cadeiras para jogar na gente. exatamente. Mas eu não me importo. Você se importa, Luiz, com alguma coisa? Não, não. Nós vamos falar hoje sobre relativismo religioso e sobre a teologia da libertação. É um tema bastante complicado, complexo de se falar. É um tema que nós vivemos hoje, infelizmente. Mas vamos tentar mostrar aqui a verdade que a igreja prega, né? É o que nós devemos fazer e que todas as pessoas em todas as crismas do mundo inteiro deveriam fazer isso. Não todos os catequistas de crisma, não mostrar aquilo que eles acham, mas sim o que a igreja prega. E por a igreja pregar, lógico que eles deveriam também seguir, né? Como catequista, seguir na vida. Mas vamos começar com a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que de fato possamos pedir a Deus que ele venha com o seu Santo Espírito para abrir os nossos corações, abrir as nossas mentes, a nossa razão, de fato, para tudo aquilo que iremos escutar hoje, também nós como formadores, também tudo aquilo que iremos falar hoje, que de fato seja tudo seguindo a santa vontade de Deus, que nós possamos de fato calar, silenciar o eu próprio, as vozes que vêm do mundo, possamos de fato desconectar de todo mundo e querer ter esse momento real com Deus, com o Santo Espírito, para que com seus dons, o som da paciência, o dom da sabedoria, o dom do discernimento, possamos de fato cada vez mais buscar a verdade, que a verdade é Jesus Cristo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acender neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima possa interceder por nós nessa formação de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tá me escutando direitinho, Luiz? Estou escutando direito. Tudo certo aí, né? Então, galera, como eu já falei, nós vamos trabalhar hoje aqui um pouco sobre relativismo e teologia da libertação. Não vai dar tempo de falar muita coisa, até porque eu e Luiz somos pessoas que falamos muito, mas vamos tentar ao máximo passar pelo menos a ideia para que vocês possam buscar também, e não possam ficar acomodados na situação que nós estamos hoje. Não é verdade, Luiz? Alguma coisa para falar? Não, pode dar um gás. Então, queria começar aqui mesmo com um contexto histórico e vou voltar muito mesmo no tempo antes do que estamos vivendo hoje. A gente sabe que todo o processo ele leva a uma construção, não é verdade? E que não acontece assim da noite por dia, bum, e de fato aconteceu. Mas sim, foram fatos que há muito tempo foram se construindo, passos a passos. Então, por exemplo, eu queria voltar aqui, lá na época do Renascimento, lá por volta, no final do século XIII, lá, 1300, e de fato, falar um pouco, voltar um pouco sobre o Renascimento, que foi uma época da igreja que muitos historiadores, hoje, historiadores que não querem, de fato, saber sobre a verdade da igreja, mas sim por algumas ideologias, coisas do tipo, buscam outras linhas de pensamento, falam que foi uma época bastante gloriosa, em que, de fato, a sociedade ela renasceu, a cultura, falam que, de fato, teve um renascimento do intelecto de algumas pessoas, mas, falando aqui com uma visão da igreja, de fato, aquela época foi uma época onde teve, de fato, um renascimento, mas um renascimento de culturas
greco-romanas, clássicas, antigas, períodos anteriores, de fato, à igreja. Foi um renascimento da Grécia antiga, da Roma antiga, do Império Romano e de suas artes. Mas isso causou um grande impacto, de fato, em questões de fé. Por quê? A gente sabe que essas sociedades, a sociedade grega antiga, clássica, Roma, o Império Romano antigo, pré-religião, pré-cristianismo, elas eram sociedades pagãs e sociedades que buscavam muito os prazeres da carne, sociedades que não estavam de fato focadas, não estavam de fato pensando do espírito. A gente até pode até ver a filosofia grega que alguns pensadores, alguns filósofos gregos pensavam de fato que existia um ser que governava tudo, mas eles não sabiam dessa resposta, porque eles, infelizmente, viveram numa época pré-cristianismo, né? Então eles não tinham muito bem essa história. Então, dessa época, a sociedade como um todo, ela se tornou muito devassa. Foi uma época que até o clero ele cresceu bastante, o número de religiosos cresceu bastante, porém, cleros e religiosos que não tinham, de fato, uma fé muito forte. Eram cleros e religiosos que viviam nessa devassidão. E muito cresceu, por exemplo, a corrupção dentro da igreja por parte do clero, muito cresceu, de fato, aqueles escândalos de padres ou coisas do tipo. Estarem se desviando do caminho da igreja é somente porque a igreja ela não se preocupou com a fé, mas sim as pessoas, a sociedade como um todo, fizeram com que a igreja ela crescesse em número, mas que as pessoas dentro da igreja, de fato, perdessem um pouco da fé. Não é verdade, Luiz? A gente vê até que, assim, historicamente, foi um período que muitas guerras eclodiram. Assim, eu não tenho o dado histórico preciso, mas é de se acreditar que tenham acontecido mais guerras durante essa transição da alta da baixa idade média para a idade moderna, tem acontecido mais guerras do que durante toda a idade média. Então, com o ressurgimento do paganismo, com a guerra justa já não era mais Tão justa. já não era mais tão justa, já não era uma casus belli das nações, as pessoas faziam guerra por qualquer coisa, né? E foi a realidade que foi se acontecendo por lá. É muito pela perca, né, da espiritualidade e mais pelo crescimento das vontades do próprio corpo, né? Então esse período foi marcado muito por essas questões. E, de fato, esse período teve uma grande contribuição para o que viria depois, que é, de fato, a maior heresia da igreja e é algo que a gente tem até hoje, que é sobre o protestantismo, né? A reforma protestante, que aconteceu lá em 1517. E o que acontece? A partir do momento que a gente tem a reforma protestante, as pessoas elas começam ainda mais a querer criar o seu próprio Deus, criar a sua própria imagem de fé. Na verdade, a gente tem aí, depois que teve a reforma protestante, a gente tem um surgimento de várias outras pessoas pregando fés diferentes. E por que isso aconteceu? Por que a igreja foi tão atacada nesse momento? Exatamente porque a igreja ela estava muito enfraquecida. Com todas aquelas pessoas que, de fato, deveriam estar levantando a igreja, mas elas estavam muito mais preocupadas com outras coisas, em vez de estar preocupadas com questões de fé. Alguma coisa, Luiz, para acrescentar aí? Tem uma frase, se eu não me engano, é de Chesterton, que ele fala: haverá o dia que tantas, melhor dizendo, hoje existem tantas religiões quanto são as cabeças, né? Porque cada pessoa cria um Deus dentro da própria imaginação. Exatamente. Até no leito de sua morte, o próprio Lutero, né? Ele também fala que existiam mais pensamentos, mais ramificações do que as estrelas no céu. Então, falando exatamente sobre isso, que surgiram nessa época vários pensamentos que eram pensamentos contrários aos pensamentos da igreja.
E aí, depois da Reforma Protestante, com esses vários pensamentos, esses vários ataques que aconteciam à igreja, a gente sabe que a Europa, naquela época, era um pouco antes da Reforma Protestante, era toda cristã católica. Mas a partir do momento que teve a Reforma Protestante, os países começaram a querer ter a sua própria fé. Os reis, os chefes de estados, os pensadores de cada país, eles de fato queriam moldar a fé católica à sua fé, que é algo que a gente não via antes, porque sempre as pessoas, os lugares, as culturas, elas tinham que se moldar à fé católica. Agora eles queriam moldar a fé aos seus próprios pensamentos. E aí, com esses vários países pensando diferente, a Europa entrou num período conhecido, que todo mundo conhece, estuda na história, sobre que foi a Guerra dos 30 Anos, onde, de fato, a gente pode até falar que foi uma primeira guerra mundial, né? Porque a quantidade de países que estavam brigando nessa guerra era gigantesca. Era protestante contra católicos, até protestantes contra próprios protestantes que tinham pensamentos diferentes. Então, foi meio que uma bagunça geral que aconteceu naquela época. Por quê? Exatamente porque as pessoas elas tinham esses pensamentos diferentes. E a gente sabe que é o seguinte: se Luiz ele chega lá e fala que essa camisa aqui ela é azul, mas eu que estou vestindo eu falo que essa camisa é vermelha. Mas aí o que acontece? Luiz vai achar que eu estou chamando ele de mentiroso, que o que ele está falando não é a verdade, e eu também. Então a gente vai brigar. Por quê? Porque a gente não pensa do mesmo jeito. Eu estou mentindo, Luiz? É uma questão ideológica, né? Uhum, exatamente. Cada pessoa cria essas ideias em sua cabeça, e a partir do momento de criar essas ideias em sua cabeça, existe esse choque, esse conflito. E essa guerra de 30 anos foi exatamente isso. As pessoas estavam brigando por questões de fé. E aí essa guerra durou de 1618 até 1648, que foi onde, de fato, a guerra terminou através do Tratado de Westfália. E esse Tratado de Westfália foi algo assim muito ruim para a sociedade atual. Por quê? Nesse Tratado de Westfália foi colocado que a religião ela é algo particular. Então, quando eu falo que a religião é algo particular, existia antigamente a igreja, que até existiam guerras nesse período, mas sempre a igreja, de fato, ela estava como algo acima dos países, tentando remediar essas guerras. Mas a partir do momento que eu falo que cada país pode ter a sua religião, pode ter o que quiser, pode ser o que eles bem pensarem, não existe mais esse poder, não existe mais essa igreja, de fato, remediando para que as pessoas não entrem mais em guerras. Então, também existe aí, também surgiu daí a ideia do Estado laico, né? Onde o Estado ele não tem mais religiões e as pessoas dentro do Estado elas podem acreditar no que elas quiserem. Então a gente pode ver aí que tem vários fatores, né, influenciando com que cada vez mais as pessoas deixassem de pensar em Deus, fatores influenciando para que cada vez mais as pessoas deixassem de acreditar na fé e pudessem acreditar no que elas quiserem. E mais, de fato, assim, eu posso pontuar que a principal efeito ruim que aconteceu nessa época foi tirar a religião do centro da sociedade e colocar a economia. A partir do momento que a religião ela sai do meio da sociedade, a economia ela meio que toma posse, como se fosse aquela estrutura que vai ligar toda a sociedade, que vai regir a sociedade. Então a gente pode ver aí, por exemplo, que a abertura para diversas ideologias que surgiram lá na frente, elas foi uma abertura que um pouco antes, sei lá, 2 séculos antes dessas ideologias eclodirem. E aí, Luiz, passar adiante? Vamos embora. Pode continuar aí, falando exatamente sobre essa tirada da religião, para a gente não se prolongar bastante desse tópico, tirada da religião, entrada da economia,
E aí começa, de fato, mesmo o relativismo no geral e o relativismo religioso. E a negação da verdade, né? A gente percebe que o seguinte, surge nessa época o embrião do que viria a se tornar o liberalismo, né? E o liberalismo, ele tem esse viés de, de um falso senso de liberdade que cada pessoa pode agir da maneira como bem entender. Nesse sentido, o que é que acontece? Onde é que entra o relativismo nessa história? Tudo o que eu penso, tudo o que eu vejo, todas as coisas que existem, elas não possuem uma essência, elas não possuem substância. Todas as coisas são feitas a partir da minha própria opinião, daquilo que eu penso a respeito delas. Não existe mais o objetivo, existe aquilo que é subjetivo. Muitas vezes é conhecido como um pensamento imanentista, né? É alguma coisa que possui o seu significado na imanência, na ação do meu subjetivo naquele momento. Isso aqui não é um celular, isso aqui é o que eu imaginar que ele é. E o problema disso é que quando você retira a essência das coisas e tudo passa a ser subjetivo, você vai tratar aquilo que é verdade como opinião e aquilo que é opinião como verdade. Vou dar um exemplo. Um exemplo que a gente vê nos dias de hoje é a diferença que se criou entre o termo sexo e o termo gênero. A gente sabe que sexo é uma característica biológica, física, mas gênero não. Gênero, ele já é tratado como sendo algo subjetivo de cada pessoa. Ou seja, você retira a característica que está no centro da pessoa, que é a sua sexualidade, se ele é macho, se ele é fêmea, se ele é homem, se é mulher, e você deixa agora a pessoa decidir que ela quer ser uma árvore, que ela quer ser um cachorro, o que ela quiser. Essa é a realidade de você retirar a essência das coisas. Tudo passa a ser subjetivo. E isso acontece também na religião. Porque a partir do momento que você tira a essência de Deus, você pode pensar de Deus aquilo que você quiser. Nós, seres humanos, não somos mais feitos à imagem de Deus. É Deus que é feito à nossa imagem. De certa forma, toda essa linha de relativismo é um relativismo ateu, porque a partir do momento em que cada pessoa está criando Deus dentro da sua própria cabeça, você pode ter certeza que nenhum desses deuses é verdadeiro. Que esse Deus que eu crio na minha cabeça certamente não é o mesmo Deus que Jesus apresentou aos apóstolos, e esses apóstolos passaram adiante aos bispos, né, e assim por toda a igreja. A partir do momento em que eu relativizo a doutrina católica, o relativismo, a moral, todas as coisas me são permitidas, mas ao mesmo tempo todas as coisas se tornam convenientes para mim, que é exatamente o contrário do que São Paulo vai falar, né? Que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Exatamente. Até porque também, se a gente de fato for ver, o que o próprio Deus nos pede é algo que nos fere, é algo que vai nos incomodar. E se a gente for tirar Deus exatamente do centro de nossas vidas, a gente vai simplesmente ver aquelas feridas, ver aquela dor e não vai querer aquilo, vai querer buscar outras coisas que sejam mais, como eu posso falar, palpáveis, coisas que sejam mais confortáveis para o nosso corpo, para o nosso pensamento. Porque a gente pode ver hoje, por exemplo, já tudo é reflexo de coisas que aconteceram. A gente pode ver hoje, por exemplo, pessoas que elas criaram ramificações em que o sexo é permitido livremente fora do casamento. Pessoas que criaram religiões, sei lá como chamar, as seitas, em que você pode casar-se com a pessoa e por não gostar, por encontrar algum defeito naquela pessoa, em vez de tentar superar aquilo através do amor, através da determinação, através de buscando os caminhos de Deus, você vai lá, separa e casa com outra. Então, existe uma total desconstrução de quem é Deus. Existe uma total desconstrução daquilo que é verdade. E as pessoas, elas não têm, de fato, um conhecimento para tentar buscar um caminho certo, né? A partir do momento que eu deixo aquelas pessoas livres, elas não têm esse direcionamento para seguir, para caminhar para junto de Deus. Então é algo bem preocupante, de fato. E também, assim, nessa época a gente pode perceber que existiram
vários pensadores, né, que levaram a sociedade como um todo a ter essa distorção e de fato, ter essa elevação do relativismo. A gente pode ver Kant, Hegel, que, por exemplo, se a gente pegar a Revolução Francesa, lá em 1789, Hegel, nessa época, ele tinha 19 anos e ele já estava dizendo de várias formas que você criava uma teoria, você criava uma coisa e depois só era certo aquilo a partir do momento em que outra pessoa chegasse e falasse que aquilo estava certo ou estava errado. Então, criava-se essas contras ponta prova. E as pessoas ficavam loucas nesse momento, não sabiam de fato o que acontecia. É a teoria crítica, né? A tese e a antítese que gera o devir, a síntese. Exatamente. Então, foi um período bem complicado, de fato, para a sociedade como um todo e para a religião. Mas eu estou falando muito, Luiz, pode falar aí. Essa questão que você acabou de falar é interessante porque ela gera justamente esse dualismo, essa briga eterna entre as ideias. A gente ainda vai falar um pouquinho de uma heresia antiga chamada gnosticismo, que possui o mesmo viés, né, maniqueísta, mas a gente vai ver que muitos filósofos depois vão utilizar essa contraposição de ideias como algo necessário para fundar as suas ideologias. O marxismo ele é todo voltado nisso. É a briga de classes, né? Eterna que existe. Exatamente. E aí, né, o principal problema desse tempo é exatamente que vai ter o quê? A mudança do conceito de verdade, né? A gente deixa de ter essa ideia fixa do que é verdade, que nós sabemos que a verdade, ela é Deus, e eu até pesquisei aqui antes da formação o que é que o dicionário trazia sobre verdade, o significado de verdade no dicionário, e a gente pode ver que é de fato uma construção já desse tempo, porque o dicionário traz da seguinte forma: verdade é aquilo que dentro da realidade apresenta fatos certos. Então, aquilo que dentro da realidade apresenta fatos certos, ou ele também vai trazer como fatos concretos, mas essa palavra aqui que eles colocaram dentro da realidade. Então a gente pode perceber que se a gente mudar a realidade, a gente também pode mudar a verdade. Isso. E aí causa de fato essa implicação na doutrina católica, porque a gente tem um caminho, mas se a gente chegar e mudar a realidade, a gente tem outro caminho. E se outra pessoa chegar lá e mudar a realidade, ela vai ter outro caminho. Então existirão várias verdades e não uma só. E o problema disso é que quando a gente vê a implicação disso dentro da Igreja Católica, que a gente já falou, né? Cada pessoa acaba criando o seu Deus. Quando alguém começa a seguir aquilo que a Igreja sempre pregou, aquilo que a Igreja sempre ensinou, quando uma pessoa vem aqui dar essa formação, dar uma opinião contrária àquilo que o mundo prega, você é visto como sendo medieval, você é exagerado, você é retrógrado. Vão lhe dar todo tipo de nome para tentar desfavorecer a sua linha de pensamento. Por quê? Porque não é algo que é concordável pela maior parte das pessoas. Né? A realidade da Igreja Católica, como o Anderson falou, é algo que muitas vezes nos fere, que nos incomoda. Veja, quando eu estava no meu processo ainda de crisma e tudo mais, um dos temas que eu não suportava escutar era sobre castidade, que foram as últimas formações que a gente recebeu. Por quê? Porque eu vim de uma criação e de uma realidade, não vou dizer das minhas amizades, mas das pessoas que estavam na minha escola, de que castidade era maluquice, esse negócio de sexo depois do casamento, da pessoa ser contra a masturbação, da pessoa ser poder só se casar uma vez na vida, tudo isso era um absurdo, né, para quando eu era adolescente lá, galera. Então, infelizmente, é a realidade que a gente vai crescendo, e quando eu fui me deparar com o oposto disso, sobre a castidade, sobre viver uma vida regrada, no meu processo de crisma, eu sofri com isso, porque era algo diferente de tudo que eu já tinha aprendido. Porque na minha cabeça eu tinha dado valor às coisas certas e na crisma eu estava aprendendo que eram as coisas erradas.
né? Justamente porque eu relativizei o preço e o valor de todas as coisas, inclusive de mim mesmo. Quando a gente quer viver adoidado fazendo o que a gente quiser, a gente está relativizando o nosso próprio valor, o valor de um Cristo que morreu na cruz por nós, né? Exatamente. E aí a gente pode, não só assim, para a questão de castidade, né? Mas, por exemplo, a gente sabe que cada pessoa tem uma cruz diferente. E a partir daí, cada uma, de fato, ela abre de mão da sua cruz para querer viver bem aquilo que entender, que vem na cabeça. Exatamente por quê? Porque nós somos marcados pelo pecado original. E o pecado original, ele nos leva para caminhos diferentes dos caminhos de Deus. Então, a partir daí, se nós ficarmos sozinhos, se nós tirarmos essa essência da verdade concreta que é Deus, a gente simplesmente vai querer buscar esses caminhos que o pecado original ele nos indica, a concupiscência nos indica, e aí a gente fica totalmente perdido. Eu diria assim, que para nós católicos tem acontecido nas últimas décadas uma perda de identidade, né? A gente acha que ser católico é, eu acredito em Deus. Então eu sou católico. Jesus é um cara legal. Então eu sou católico. Ou seja, você seguir à risca os sacramentos, os mandamentos, conhecer sobre a sua fé, isso fica de lado. O negócio é achar Jesus um cara legal. Mas achar Jesus um cara legal, os budistas acham. Até no islamismo, Jesus é visto como um profeta, cara. Como então, profeta. Como é que surge essas coisas na cabeça da pessoa? É aquela história de ser católico não praticante, né? Eu acredito em alguma coisa, mas não pratico. Porque não, eu sou católico. Para ser um astronauta não praticante. Eu sou católico, mas eu vou para a missa uma vez no ano, quando tem aniversário de morte, de falecimento de alguém. Vamos lá, né? E aí, Luiz, pode dar continuidade? Vamos seguir para a segunda parte agora? Pode ir, que a gente já está bem no tempo. Então, nessa segunda parte da formação, a gente vai entrar em... A gente vai voltar ainda mais na história, certo? E tratar também um pouco sobre as primeiras heresias que existiram na igreja. Em primeiro lugar, a gente já falou essa palavra mais de uma vez nas nossas formações. O que é uma heresia? Uma heresia é quando eu pego aquilo que é a doutrina católica e eu começo a fatiar ela. Eu começo a escolher, a fazer a opção entre aquilo que eu acredito e aquilo que eu não acredito. Deixa eu dar um exemplo aqui. Uma heresia que surgiu no começo do cristianismo, que foi o arianismo. O arianismo, a gente sabe, né? Deus ele é uno e é trino, ou seja, Deus Pai é Deus, Jesus, que é Deus Filho, é Deus, e o Espírito Santo é Deus. No arianismo, não. A Santíssima Trindade não existe. Só existe uma pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, e Jesus e o Espírito Santo não são deuses. Isso é uma forma de heresia, porque diante da realidade da Trindade e do Deus que é uno, eu escolhi só o uno. A Trindade fica de lado. Isso é uma forma de escolher, de recortar e retirar aquilo que eu não concordo. Por que a gente falou que o protestantismo é uma heresia? Porque destrói os conceitos de purgatório, destrói até muitos conceitos assim sobre o próprio Jesus, sobre a Virgem Maria, destrói o sacerdócio, destrói os sacramentos. Todas essas coisas ficam de lado porque escolheram não optar por essa realidade. Até a própria Bíblia se torna algo instrumentalizado, algo relativizado, já que qualquer pessoa pode ler a Bíblia conforme ela quiser, que é uma das realidades que surge com o protestantismo, a partir da sola escritura. E dentro dessas heresias que surgiram no começo do cristianismo, surge o gnosticismo. O gnosticismo, ele surge mais ou menos ali no fim do século I, na entrada do século II. E ele tem essa visão que eu já falei, dessa eterna luta, como a gente tinha falado, né, da tese e da antítese. Mas no gnosticismo existe um Deus bom, que notavelmente é aquele que aparece no Novo Testamento, e um Deus ruim, que é o Deus que aparece no Antigo Testamento. Só que se dão nomes diferentes, enquanto o Deus do Novo Testamento continua sendo o Deus que a gente conhece, o Deus do Antigo Testamento é aquele que originou o mundo. Ele é chamado de Demiurgo.
E o problema é que o demiurgo, como ele é um ser muito inferior ao Deus bom, e ele criou tudo que existe no universo, significa que tudo aquilo que é matéria é ruim. E eles usavam isso como uma justificativa para explicar por que, que o mundo está em situações de guerra, de pobreza, de fome, porque tudo é matéria, e a matéria é ruim porque veio do demiurgo, que é um ser muito abaixo de Deus. Mas se a matéria é sumamente ruim, Jesus, que também é um ser de carne e osso, como a gente, ele também se torna ruim. Essa é uma das realidades do gnosticismo. Jesus não é mais Deus, porque ele é humano, e o ser humano não é bom. Apenas alguns, os pneumáticos, aqueles que alcançaram um conhecimento especial, esses sim é que são mais elevados, esses sim é que se desprenderam do seu próprio corpo, que estão vivendo uma realidade diferente. Jesus não é Deus, mas Jesus é o primeiro desses pneumáticos. Pneuma, né, significa alma. E esse gnosticismo dá origem a muitas heresias no futuro. O próprio arianismo, que a gente já falou, valentinianismo, e muitas outras. O próprio protestantismo possui uma característica muito presente da gnose, certo? E quer falar alguma coisa, Ederson? Não, não, só que é meio que, como falou, né? O Cristo, ele não. Ele teve que, de fato, adquirir a matéria para vir aqui ao mundo, segundo a heresia, né? Então é meio que como se o caos ele fosse criado, tivesse que assumir algo ruim, para desse algo ruim, que no caso fosse a matéria de Cristo, libertar para algo bom, né? Então, tipo assim, já é uma indicação do que a gente vai falar daqui a pouco sobre teologia da libertação. E muitos santos, padres do começo do cristianismo, combateram isso, né? Santo Irineu de Lyon, São Clemente, o próprio Santo Agostinho depois vai combater, Santo Atanásio, que foi um grande santo, doutor da igreja, que lutou contra o arianismo, que surge a partir do gnosticismo. Né? A igreja, ela sempre possuiu grandes santos para mostrar aquilo que é a fé ortodoxa, a fé correta da igreja, para nos lembrar daquilo que sempre foi ensinado pela igreja, por aquilo que passou pelo próprio Jesus. Os concílios, a gente tem, por exemplo, o concílio de Calcedônia, a gente tem o concílio de Trento, são concílios assim, que se focaram em lutar e derrubar essas heresias, porque isso cada vez mais estava levando as pessoas para os caminhos errados. A gente pegar, por exemplo, uma outra influência do gnosticismo é a heresia cátara, né? Então, muitas vezes chamada de albigense. Pessoas que apoiavam suicídio, chegavam nos vilarejos para declarar: olha, a vida não presta, esse mundo não presta, vai todo mundo morrer, se matem. E as pessoas acabavam realmente cometendo suicídio. Se você então, estiver grávida, tiver que ter um filho, aborte. Aborte seu filho, assim, são coisas terríveis que aconteceram na sociedade ao longo dos séculos, devido a essas falsas doutrinas que surgiram. Exatamente. Então, não. Só que de fato, essas heresias, elas tinham essa meio infecção, essa é uma doença mesmo que surgia na sociedade, e a gente pode ver pelos pensamentos, pelas descrições, que não era algo bom. Tipo assim, de forma racional a gente pode ver isso, sem nem estudar questões de fé, sem nem ter revelações divinas. A gente pode perceber que alguém chega para você e fala que toda a sua família, tudo tem que vocês têm que se matarem. Se alguém estiver grávido, se você for ter um filho, você aborta, porque a matéria ela é algo ruim. A gente nega totalmente a criação divina, né? A gente nega a essência de tudo. Então, pode perceber que é algo que vai destruindo e que muitas pessoas, sem exatamente esse direcionamento que a gente tinha falado anteriormente, elas vão lá e seguem achando que é a verdade. E daí surge o gnosticismo da nossa época, que é a teologia da libertação. Veja, por que a gente escolheu falar sobre relativismo primeiro? Porque do relativismo, das ideias de Kant, de Hegel, vai surgir o pensamento de Karl Marx.
né? O marxismo e, consequentemente, no futuro, através de Lenin, o comunismo na União Soviética. E essas ideias, esse pensamento marxista dessa eterna luta entre um sistema e o proletariado, é que vai surgir a teologia da libertação. Libertação não é um termo assim que vai nos libertar do pecado. Libertação é aquilo que vai nos libertar desse sistema, o sistema capitalista, desse sistema opressor, por exemplo, de homem e de mulher que a gente já citou. Veja, se fosse uma teologia da libertação para nos focar em nos livrar do pecado, em vivermos uma vida santa, seria excelente. Mas ele foca justamente nessa realidade marxista, essa realidade materialista, nessa realidade do comunismo, e o comunismo ele é sumamente ateu, né? E transforma isso como se fosse uma coisa boa. Uma realidade que a gente vê muito por aí, que é querer transformar as palavras e mudar o seu sentido. A gente, até mesmo a questão do aborto. Hoje em dia, aborto é uma palavra que não é mais utilizada. O que é utilizado, a gente está falando de controle de natalidade, a gente está falando de planejamento familiar, de saúde da mulher. Todas essas coisas se referem à mesma ideia, o assassinato de uma criança no ventre da sua mãe. Mas a gente muda o nome, a gente bota ela numa nova roupagem para que se torne algo que a gente possa de fato engolir. A mesma coisa acontece com a teologia da libertação. Ela se usa desse pensamento marxista, desse pensamento assim que vai destruindo os milagres de Cristo, vai relativizando a fé católica para consumir. E é justamente por mudar o nome das coisas que ela consegue se camuflar e ela consegue existir nos dias de hoje. Veja, ela surge da essência do gnosticismo 1900 anos atrás e existe ainda hoje. Uma coisa tão antiga quanto quase o próprio cristianismo, um erro, continua se propagando por aí. E muito provavelmente quem vai estar assistindo esse vídeo nunca ouviu falar da teologia da libertação. E muito possivelmente você seja adepto da teologia da libertação, nem mesmo saber. Porque a teologia da libertação, ela respira através da ignorância das pessoas da fé e da doutrina católica. Né? Uhum. Falar também que assim, não surgiu assim, a partir do momento que Karl Marx ele chega lá e cria suas ideias, vai criando seu pensamento ao longo do tempo, ele de fato, naquela época, como eu já falei, a economia é que estava à frente de tudo, né? Então, ele achava que ele controlando a economia, controlando esse sistema econômico, ele conseguiria controlar a sociedade e, a partir daí, chegar aos seus ideais, né? Porém, a gente percebe, por exemplo, que inicialmente foi algo que não deu certo. As pessoas, elas combatiam, tipo assim, de frente mesmo. Elas conseguiam perceber que traz ensinamentos, traz criações, traz palavras que ele falava, não daria certo. E até mesmo a igreja, no primórdio, quando ela viu os primeiros pensamentos de Karl Marx e tinha o outro amigo dele, como era o nome dele, Luiz, tu lembra? Eu me esqueci agora. Como? Angels. Tá bem? Angels. É isso. A igreja ela foi a primeira, talvez, a que mais bateu de frente contra esses ensinamentos. A gente pode ver, por exemplo, no século XIX, todos os papas escreveram, de fato, encíclicas, escreveram cartas condenando os pensamentos de Karl Marx. Foi até criado a doutrina social da igreja nessa época, realmente para que não fosse confundido os pensamentos da igreja com os pensamentos de Karl Marx. Mas aí a gente sabe que, infelizmente, né, com o passar do tempo, eles foram se transformando, se plagiando, se modificando e entrando cada vez mais dentro da igreja. E justamente assim, a gente pensa que seja teoria da conspiração a princípio, mas houve uma infiltração comunista
na igreja? Através justamente dessas ideologias. Os seminários passaram a publicar cada vez mais texto desses ideólogos, os teólogos começaram a fazer suas teses e os seus ensinamentos justamente a partir dessas ideias. Até mesmo assim, grandes teólogos do século XX seguiam essas ideias. Karl Rahner, por exemplo, né, tinha uma visão assim que não era teologia da libertação ainda, mas deu assim um respaldo para no futuro ela surgir. A teologia da libertação, assim, colocando fixo no tempo, ela surge ali mais ou menos fim da década de 60, início da década de 70. Então a gente está falando de uma situação pós-Concílio Vaticano II. Uma época em que o mundo tinha passado pelas duas primeiras guerras, a América Latina estava numa situação de grande pobreza, então tudo isso influenciou para que as doutrinas começassem a se espalhar. Justamente a teologia da libertação, porque ela tem uma falácia que é muito bonita de se escutar, de que a teologia da libertação ela luta pelo pobre. Só que isso é uma mentira deslavada. A teologia de libertação ela procura instrumentalizar as pessoas de condição mais baixa, fazendo com que elas se oponham ao sistema, fazendo com que surja cada vez mais o marxismo e o comunismo. Exatamente assim, porque a gente até pensa até que é uma ideia louca. Ederson, você falou que quando, no início lá do marxismo, a igreja era a que mais combatia o marxismo, e por que o marxismo quis adentrar e dominar exatamente a igreja. Porque se a gente parar para perceber, por exemplo, o marxismo, ele surgia e o grande fato de transformação dele era através dessas dores do proletariado, através de todo esse fervor, né? Como o Padre Paulo até vai falar no vídeo, ele vai falar que era como se fosse um magma e as dores do proletariado é exatamente esse magma que vai fervendo e vai destruindo tudo. E Karl Marx ele queria que as coisas acontecessem dessa forma, que o proletariado, de fato, eles chegassem lá e lutassem contra seus patrões, tivesse essa luta armada e tudo mais. Só que aí o que aconteceu? A gente pode ver, por exemplo, na Primeira Guerra, que o marxismo, como Karl Marx estava propondo, não deu muito certo. Por quê? Porque em vez de o proletariado pegar em armas e lutar contra os seus patrões, eles foram lá e lutaram a favor dos seus patrões, a favor do seu país. Então, não deu certo. Se a gente for pegar, por exemplo, na Revolução Russa, lá em 1917, a gente vai ver que não foi algo que toda a população assim ela gostou. E, de fato, com o passar do tempo, a própria população daquele sistema, mesmo que de forma mais que humilde, escondida, porque senão eles eram mortos, elas não gostavam daquele sistema. As pessoas elas passavam fome. Se a gente for contar quantas pessoas morreram no século XX, exatamente por causa das ideologias marxistas, é algo gigantesco. E eles viram que as duas guerras juntas. Mais que as duas guerras juntas, a gente pode ver pessoas que morreram de fome, e eles viram que não era só tomar o poder armado, não só tomar o poderio bélico do país, mas eles de fato precisavam tomar a cultura do país. E o povo, o proletariado, eles tinham como base 3 grandes pilares, que era o quê? O direito romano, era a moral judaico-cristã e a filosofia grega. E que quem era, de fato, a instituição que tinha esses 3 grandes pilares? É a Igreja Católica. A Igreja Católica que sempre ensinou o direito romano, a moral judaico-cristã e a filosofia grega. Então ele sabia que se ele não dominasse esses 3 pontos, se ele não dominassem a Igreja, eles não conseguiriam se expandir pelo mundo. E a partir daí, de fato, eles criam lá, se a gente for parar a pensar na escola de Frankfurt, exatamente a ideia da luta de classes, né? Exatamente esse marxismo cultural. E, assim, a infelicidade da gente é que os maiores expoentes dessa teologia muitas vezes eram padres. Os papas, como o Ederson falou, assim, escreveram diversas encíclicas, foram sempre muito rígidos com
o marxismo e com a teologia da libertação, assim, dois papas que lutaram de frente contra ela, foi São João Paulo II e Bento XVI. Escreveram homilias, cartas, diversos textos assim, sobre a teologia da libertação, sendo muito rígidos, muito duros, falando que Bento XVI fala, inclusive, que a teologia da libertação é a maior heresia do nosso tempo. Talvez a maior heresia de toda a história da igreja, porque ela não vai se focar em atacar um único ponto. Ela ataca toda a fé católica. Ela dá uma nova roupagem para toda a fé católica, uma nova visão sobre absolutamente tudo que aconteceu na história da salvação. Então, assim, os pensadores do quê? Os expoentes assim da teologia da libertação, aqui no Brasil a gente tem Frei Beto, a gente tem Leonardo Boff, pessoas que foram excomungadas e assim ainda estão vivas por aí, disseminando essas ideologias entre as pessoas. E como eu falei, né, as pessoas de renda mais baixa são as primeiras a se tornarem vulneráveis sobre isso, porque normalmente são as pessoas que vão ter menos acesso ao conhecimento do que são essas coisas. Muitas vezes as pessoas são adeptos dessa teologia da libertação sem nem saberem que isso vai contra a doutrina da Igreja Católica, porque não conhecem a doutrina da Igreja Católica, porque nunca Exatamente. ouviram falar na Rerum Novarum de Leão XIII, nas encíclicas dos papas sobre o protestantismo, não, o comunismo, o marxismo, a teologia da libertação. E na Rerum Novarum, o próprio Leão XIII, lá já em 1891, né, se eu não estou enganado, ele já falava que nós devemos nos preocupar exatamente com essas pessoas, com o proletariado, porque elas são as mais feridas por essas ideologias, porque é muito bonito, é como se fosse, sei lá, um casal tá namorando, uma das pessoas já sofreu bastante e a outra chega dando mil maravilhas, falando mil maravilhas, mas só que no final das contas a gente vê que é a mesma coisa como os outros, né? E a gente precisa de fato saber o posicionamento da igreja. Eu já ouvi, quando eu fazia, acho que era meu terceiro ou segundo ano, era uma professora de história que eu tinha falando que o comunismo de fato é uma total comunhão com a fé católica. Mas só que são coisas totalmente diferentes. Até o próprio, lá em 1949, acho que foi o Papa Pio XII, ou foi Pio XII, se eu estou enganado, que ele escreveu um documento em que qualquer pessoa que fizesse qualquer católico que fizesse qualquer associação com o Partido Comunista, com pensamentos comunistas, qualquer coisa do tipo, se você se filiasse, se você gozasse das mesmas ideias, tivesse o mesmo pensamento, você estava automaticamente excomungado. Para saber que a igreja, ela principalmente os papas, eles nunca falaram que o socialismo, que o comunismo, que o marxismo era algo que fazia parte da igreja. Isso, de fato, foi algo que estão querendo colocar, ainda querem colocar, que está no processo há muito tempo. Pessoas que realmente não seguem a fé católica, estão dentro da igreja, mas realmente não seguem a fé católica. Porque, como já foi falado em uma das encíclicas, acho que você até falou aqui, nesse ponto, é um materialismo, você não se torna cristão, você não tem como você acreditar nisso e continuar sendo cristão. Você se torna ateu. Você acreditar nessas ideias, você se torna exatamente um ateu. Eu ia falar uma coisa aqui, mas eu acabei de esquecer o que eu ia falar. Então, segue aí pro próximo ponto. Assim, e aí a gente vai passar sobre teologia da libertação de fato, né? A gente pode perceber, por exemplo, que essa guerra cultural, ela aconteceu não só aqui no Brasil, mas tipo em todo o mundo. Aqui no Brasil ficou conhecido exatamente mais com esse ponto da teologia da libertação, e um dos pontos principais que até também que apoiam o que o Papa Bento XVI falou é o seguinte: o protestantismo é uma heresia que está aí já há muito tempo também, porém, se a gente pegar a teologia da libertação, o protestantismo, pelo menos, ele se separa da igreja, não é verdade? A teologia da libertação, não. A teologia da libertação, ela
estar dentro da igreja e ela quer mudar os pensamentos da igreja. Protestantismo é diferente. O protestantismo, ele chega lá, ele pensa diferente e ele se exclui. Então, muito melhor seria se, de fato, a teologia da libertação se excluísse também, né? E deixasse a nossa fé sem ser mudada como eles querem mudar. Eu lembrei aqui que eu queria falar. A gente está falando aqui muito sobre marxismo, sobre comunismo e tudo mais, mas assim, deixando claro que o capitalismo desvairado também é terrível para a igreja. A gente já falou aqui do liberalismo. O liberalismo ele surge exatamente dessa mão invisível que a economia tem feito na sociedade, né? O liberalismo, o modernismo, os padres progressistas, essa palavra, progressistas que tentam dar uma nova realidade para a igreja também. As coisas parecem até que se misturam e se fundem em uma só, né? Então, assim, a gente está falando de comunismo e tudo mais, mas o capitalismo, ele também possui grandes problemas para a Igreja Católica. Exatamente, e até o Leão 13, ele vai lá na Rerum Novarum também falar isso, né, que o grande problema é porque exatamente existem essas outras ideologias, liberalismo, capitalismo, que fazem com que despertem no proletariado essa inveja por essa luta de classes, né? E aí vai queimando tudo com aquele magma que a gente já falou e vai explodindo. Então, são ideologias também contrárias. Assim, se você quiser saber um pouco mais sobre a doutrina social da igreja, você pode pegar o catecismo e lá tá falando direitinho. A gente não tem tempo de falar aqui porque é muita coisa, mas se a gente pegar o catecismo e se vocês pegarem o catecismo, lá vai ter o que a igreja acha sobre propriedade privada, sobre o casamento, sobre a família, sobre a herança, sobre tudo. Lá no site do Vaticano, inclusive, tem o compêndio da doutrina social da igreja, também tem a Bíblia, tem o catecismo, tudo assim, bem fácil de encontrar. Então, a gente recomenda muito. Conheçam a fé católica. Procurem lá no compêndio da doutrina social da igreja o que é que tem falando sobre todos esses temas que a gente está tratando aqui. Exatamente. E aí, a teologia da libertação, de fato, teve essa estruturação, como o Luiz já falou, no final do século, na década de 60, início da década de 70. E a gente pode ver que era uma época que de fato existia essa batalha, né? Essa batalha ideológica exatamente contra o capitalismo, o imperialismo lá dos Estados Unidos americano. E o outro bloco exatamente era a União Soviética. Então, a região, o mundo como um todo estava dividido entre esses dois blocos. E a gente pode perceber, no curso que eu e o Luiz falou, assim, que o professor até falava bem forte mesmo, que a América do Sul, ela estava no meio dessa batalha de forma muito presente, assim. A gente pode perceber que a América do Sul, ela sempre teve meio que essa, como eu posso falar, esse um pouco olhar, assim, contra o imperialismo americano por estar bem próximo, né? E, em contrapartida, vinha lá a União Soviética mostrando esses ensinamentos meio que como uma lábia para pegar o povo. Então, a partir daí, a partir dessa angústia que o pessoal da América Latina como um todo estava passando, foi se surgindo essas ideias, foi implementando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e foi tendo a construção de fato da teologia da libertação. A gente vai falar agora um pouco assim, quais são as principais ideias da teologia da libertação? Porque ela não se foca em trazer o problema para um ponto específico da fé, mas para a fé como um todo. Então, vamos assim, citar alguns dos diversos problemas que a teologia da libertação tem. Primeiro, a negação do inferno e do diabo. Por quê? Porque como a teologia da libertação ela não fala mais sobre a libertação do pecado como sendo o princípio dos problemas da humanidade, mas sim desses problemas sociais, desse sistema que oprime o ser humano, então não existe mais inferno e não existe mais diabo. Ou seja, a própria questão do que é pecado e o que não é pecado volta para aquele relativismo que a gente estava falando antes.
A gente Exatamente. está falando, por exemplo, masturbação. Tem muito padre por aí ensinando que masturbação não é pecado. A gente tem muito aí falando, muitos padres falando que todas as religiões são boas. Isso também é um pecado. Isso também é uma falsa doutrina. A gente tem que lembrar que a única igreja verdadeira é a Igreja Católica e que fora da igreja não existe salvação, porque a igreja é o corpo de Cristo. E quem faz parte do corpo de Cristo faz parte do próprio Cristo que nos salvou. Portanto, só na Igreja Católica existe a salvação. E ela quer desconstruir todas essas coisas. Você vê, você chega numa missa celebrada por um padre da teologia da libertação, é uma missa que ela vai contra as normas litúrgicas, querem celebrar pegando características e adereços de outras religiões. Surge por aí a missa afro, a galera entra batucando no meio da igreja, perde totalmente o sentido escatológico, perde o sentido de sacrifício da missa. A missa nem sequer mais é tida como um sacrifício, como o presente de Deus para nós, mas é visto como uma refeição, um banquete, a reunião do povo. Todas essas coisas vão tirando aquilo que é sacramental, tudo aquilo que é sagrado e vão tornando aquilo mundano. Até porque também se a gente pensar, por exemplo, na reestruturação, né, dizendo que o inferno, o demônio são invenções da Idade Média, a gente também tira o ponto principal de nossa fé, que é exatamente o quê? Jesus Cristo desceu aqui à Terra para nos salvar, para nos tirar do pecado. E se eu falo que não existe inferno, não existe condenação, então também não tem a necessidade da salvação. Então, tudo aquilo que a gente acredita é jogado no lixo, por esse ponto principal. Então, a gente começa a perceber aqui, de fato, os grandes males da teologia da libertação dentro da igreja, porque ela quer tirar tudo aquilo que é divino e trazer tudo aquilo que é desse mundo, né? Então, o paraíso não é mais o paraíso que Jesus Cristo precisou morrer, derramar seu sangue para abrir o paraíso para nós. O paraíso, a gente tem que fazer o nosso paraíso aqui nesse mundo. É também muito semelhante com outra heresia, o pelagianismo, em que os próprios homens, sem a ajuda de Deus, eles podem ser bons, eles podem construir esse paraíso. Então, a gente pode perceber o grande mal principal para a nossa fé, exatamente. Porque a gente deixa de pensar em Jesus Cristo como esse ser que veio para nos salvar. É como eu fui me confessar, acho que 15 dias, 20 dias atrás, e o padre da confissão falou para mim: meu filho, esqueça esse Deus espiritual. Ele falou com essas palavras. Pense no Cristo histórico, aquele que veio aqui na Terra e tinha carne, também sentia. Então, é uma construção de toda a nossa fé. Tenta transformar Jesus, que é Deus, em um revolucionário. Né? Ou seja, quando a gente está falando, por exemplo, da multiplicação dos pães e dos peixes, né, que Jesus realiza, a gente sabe que aquilo aconteceu de fato, aquilo é um milagre, mas pela teologia da libertação, não. Aquilo ali não aconteceu, não, aquilo é um simbolismo, aquilo ali é Jesus nos ensinando a partilhar e tudo mais. Mais uma vez, como a gente falou, né, tirar aquilo que é transcendente da nossa fé e tornar uma coisa meramente material, uma coisa palpável, uma coisa que a gente consegue ver. Tira a realidade do sagrado, daquilo que é divino, e quer transformar tudo isso numa coisa mundana, numa coisa meramente humana. Por isso Jesus deixa de ser Deus e se torna esse revolucionário. Por isso que muita gente acha que Jesus era comunista, não sei o quê. Isso é loucura, minha gente. Isso é loucura. Isso não existe. Veja que a teologia da libertação, ela instrumentaliza a Bíblia. Você abre a Bíblia, por exemplo, a Bíblia pastoral, que assim, por mais que a linguagem dela seja mais fácil de ler, na Bíblia em si, as notas de rodapé são terríveis. As notas de rodapé da Bíblia pastoral são terríveis porque traz toda essa ideologia marxista dentro dela. Quando vai falar, por exemplo, essa questão da multiplicação dos peixes, tem justamente falando isso. Jesus ensina a partilhar e tudo mais. Você vê a instrumentalização que fizeram dos santos, de São Francisco de Assis, de Santo Inácio de Loyola, santos que deram sua vida pelo Evangelho, que lutaram em guerras, que São Francisco foi até para uma cruzada, se não estiver enganado. Exatamente. E
transforma esses caras em revolucionários que lutavam pelo pobre. Como eu já falei, essa vai ser a maior tiragem da teologia da libertação, que ela está lutando pelo pobre, mas da mesma forma que instrumentaliza a Bíblia, instrumentaliza os santos, está só se fazendo uso dos pobres também. Se a gente pegar os jesuítas, por exemplo, um exemplo, Santo Inácio de Loyola criou a ordem de jesuítas logo após Reforma Protestante, exatamente para que os jesuítas saíssem pelo mundo pregando o evangelho, pregando a verdade da Igreja Católica. E nos documentos dos jesuítas é exatamente isso. Qual é a missão principal dos jesuítas? Pregar o evangelho, ensinar a palavra de Deus, ensinar a verdade. Mas com a teologia da libertação, eles conseguiram mudar a missão dos jesuítas e hoje, se a gente pegar os documentos dos jesuítas, a gente vai ver lá que lá não existe só evangelizar, não existe só essa missão de pregar o evangelho no mundo, mas também existe lá, como é a palavrinha, Luiz, lutar pela justiça social, né? Isso. E isso significa o quê? Lutar exatamente, colocar os viés, espalhar os viés da teologia da libertação pelo mundo. Porque esse nome teologia da libertação exatamente fala o seguinte: libertação. Eu falei, dado aqueles 3 princípios que sustentavam de fato a sociedade ocidental e que se uniam na igreja. E a partir do momento que eles pegam esses 3 princípios, eles falam que esses princípios, que a igreja, ela aliena o povo. Então, se você vive a verdadeira fé católica, você é alienado. Então, a teologia da libertação, ela vem com esse intuito de querer lutar pela justiça social e libertação, de libertar você dessa alienação. Mas só que a gente pode perceber que ela, nos fatos, ela tira tudo que é de sagrado. Ela vai tirar toda a construção da igreja de 2000 anos. Então, padres, santos, doutores da igreja que viveram antes da teologia da libertação, eles estavam errados. Agora a gente está certo e pronto. Existia uma igreja antes da teologia da libertação e agora a gente quer criar a igreja verdadeira, a gente quer criar a igreja que Jesus quis criar. Essa é uma mentira que é muito espalhada por eles, porque, como surge justamente a partir do Concílio Vaticano II, eles se utilizam muito da hermenêutica de ruptura, de que o Concílio Vaticano II foi um divisor de águas e que havia uma igreja antes e uma igreja depois. Mas o próprio Bento XVI, ele fala para a gente como a gente deve entender o Concílio Vaticano II a partir da hermenêutica de continuidade, a partir de aquilo que a igreja sempre ensinou, continua sendo válido, continua sendo verdadeiro. Mas a teologia da libertação ignora isso e tenta transformar todas as coisas de uma forma nova. Até porque um ponto principal do Concílio Vaticano II, que ficou mais firme, de fato, é que todos têm a vocação universal pela santidade. E todos devem buscar a santidade. E a teologia da libertação, essa santidade é algo revolucionário, algo que não tem como a gente alcançar. Então, ela vai, de fato, reformando mesmo. É como se fosse uma nova reforma. Só que eles não querem se desprender. Mas eles vão tentando reformar toda a igreja por dentro. Fale. Não, como, assim, como o Luiz bem falou, você muitas vezes pode passar sua vida toda, poder ir para uma paróquia que segue essas diretrizes, né, que o padre lá, ele fala muito por essa ideologia, mas você não sabia que acontecia. Por quê? Porque eles acham que eles lá na surdina, modificando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, eles vão conseguir ter uma mudança bem maior. Quantas crismas por aí possuem essa realidade também, sem muitas vezes nem saber porque foram catequizadas dessa forma, a gente entende, né? Infelizmente não receberam uma catequese daquilo que a igreja verdadeiramente ensina e vão passando isso e formando outras pessoas. Muitas pessoas estão enjauladas nessa situação, não tem como fugir. Uma coisa que você, Ederson, tinha falado, que assim eu reforço, é que essa realidade entre a igreja antes e depois da teologia da libertação é que eles tentam mostrar que tudo que aconteceu antes foi algo ruim, né? Por exemplo, as missões jesuíticas aqui no Brasil.
Aquilo ali está catequizando os índios, está errado. Eles transformam tudo isso como se fosse uma coisa errada. E inventam muitas mentiras. Veja que tem muita gente que acha que a igreja ali do século XVI, XVII é uma coisa abominável, uma coisa terrível, porque se inventaram muitas mentiras, se inventaram muitas histórias falsas para tentar denegrir tudo que havia antes. As pessoas que são esses teólogos, esses ideólogos da libertação, eles têm pavor da missa no rito tridentino, na missa antiga. Para eles agora que está super bonito. Não estou sendo de forma alguma crítica à missa como ela é celebrada hoje, certo? Eu só estou falando que eles são extremamente contrários à missa como ela era vista antes, porque justamente tinha esse caráter mais silencioso, tinha um caráter mais litúrgico, mais sacramental, e as missas que são celebradas por bispos e padres dessa ideologia se tornam, vamos ver, missal romano. Isso aí a gente não precisa, não. A gente vai fazer a missa do jeito que a gente quiser. Catecismo. Na hora da confissão você chega lá, opa, pelo amor de Deus, não, o que é que você está sentindo? Você está triste, não sei o quê. Não existe mais a confissão sacramental dos seus pecados, né? Você está lá só para falar o que está ruim na sua vida. Algo que eles atacam muito é que a igreja, antes da teologia da libertação, ela não olhava para o pobre. Mas isso é uma gigante mentira. Se a gente for olhar, a igreja, ela sempre foi a instituição, chamada instituição assim só por nome, mas que mais se preocupou com o pobre sempre, se a gente for olhar, hospitais, casas de caridades, orfanatos, tudo, a igreja sempre teve as maiores obras de caridade. Se a gente parar para pensar, por exemplo, nos hospitalares, que era monges, freis, que eles viviam exatamente para curar as outras pessoas, os enfermos daquela época, sem cobrar nada, só pela caridade mesmo. Se a gente pensar, por exemplo, no São Francisco, que é muito instrumentalizado hoje, mas os franciscanos eles tinham essa noção de ir lá para as pessoas, para o mais pobre, mas ele também sempre defendiam ao máximo a igreja, como o Luiz falou, sempre existia os franciscanos sempre iam à frente das cruzadas, de fato, porque eles defendiam a igreja, eles defendiam a verdadeira fé católica. Então, essa ideia de que a igreja ela nunca olhou para o pobre é a maior mentira que existe, porque a igreja ela sempre esteve junto do pobre. Então, né, como é que a gente combate todas essas coisas? Como é que a gente, sabendo agora que a teologia da libertação, como é que a gente vai se atentar para quando a gente se encontrar com essas realidades? Porque, veja, a gente sabe, Ederson, a gente sabe que aquilo que a gente está falando aqui é uma acusação muito grave. Por isso que a gente falou que tem muita gente que não vai gostar dessa formação, porque, de fato, é uma acusação muito grave. A gente tem que dar glória a Deus, porque Padre Abel é um padre ciente de todas essas coisas. Padre Abel combate essas ideologias nefastas. A gente tem um padre realmente muito bom na nossa paróquia, que está sempre preocupado em nos ensinar aquilo que a igreja nos ensina. Um padre humilde que está sempre ali, obediente à realidade da doutrina católica. Né? Então a gente precisa realmente conhecer a história da igreja, certo? Se você realmente quer ser católico e fugir dessas ideologias contrárias à fé católica, eu recomendo muito as aulas do professor Felipe Aquino sobre a história da igreja. Padre Paulo Ricardo tem um curso, infelizmente é pago, mas ele tem um curso muito bom sobre a história da igreja antiga, da história da igreja medieval, da igreja moderna. O professor que a gente estava falando aqui, né, o professor... Eu esqueci o nome dele. Edmilson Cruz. Edmilson Cruz também, tem várias aulas. Eu faço parte de um canal no Telegram sobre história da igreja. Todo dia ele está botando áudio lá sobre as heresias, sobre a história da igreja. Vale muito, muito a pena fazer parte. Eu comecei, eu já fiz parte da teologia da libertação. Eu já aderi a muitas dessas ideologias, porque justamente eu não sabia o que ela era, nem o que ela fazia na igreja. Eu também não conhecia a verdadeira doutrina da igreja. Eu comecei a mudar essas realidades quando eu comecei a estudar, lá em 2017, 2016, quando eu comecei a estudar a história da igreja. Foi que eu comecei a perceber o que é que a igreja tinha feito ao longo dos séculos. Eu fui começar a entender aquilo que, de fato, era
doutrina católica. Isso depois de ter me crismado. Vocês estão recebendo essa formação agora durante a crisma. Então, conhecer a Igreja Católica não vai matar, não vai cair o seu nariz, a sua boca, os seus ouvidos, se você parar 20 minutos para ler o seu Yucat que vocês receberam, que provavelmente está recebendo um bocado de poeira. Não vai matar você entrar no site do Vaticano e procurar alguma coisa lá no compêndio da doutrina social da Igreja. São coisas assim que fazem parte da nossa Igreja, que a Igreja nos dá como presente e que nós precisamos conhecer, porque é a nossa melhor arma contra não apenas a ideologia de gênero, mas toda falsa ideologia de gênero, a teologia da libertação, mas toda teologia falsa, a gente vai aprender os erros do protestantismo, a gente vai aprender os erros do liberalismo, a gente vai aprender, assim, como ser de fato católico, nem direita nem esquerda, católico, verdadeiramente católico, diante das situações que a gente tem vivido no nosso mundo. E se você não quiser estudar para você mesmo e você achar, por exemplo, que a gente está errado aqui, coisa do tipo, estude também para tentar rebater a gente, porque eu, como experiência própria, como testemunho próprio, a minha conversão se deu a partir disso também, né? A partir de querer estudar para ir contra o que os catequistas estavam dizendo no meu ano de crisma, e a partir daí cheguei à minha conversão, porque é algo muito forte que Padre Paulo Ricardo fala muito isso assim. Eu acho que é até uma aula grátis dele, se for eu vou mandar lá no grupo da Crisma, que ele fala que... Curso grátis sobre marxismo cultural, né? Mas não é nesse curso, é outra aula especificamente. Que ele vai falar que o grande problema das pessoas hoje é exatamente a falta de instrução e também a falta das pessoas quererem se preparar, quererem estudar. Eu, como professor, eu posso falar que isso é a maior verdade. As pessoas elas não querem aprender coisas novas. Elas só querem viver naquilo que elas já têm. E que a gente sabe que é muito pouco, porque você não sabe, sabendo tudo. Você tem que ir estudando aos poucos, você tem que ir se preparando, você tem que ir aprendendo. E se você não se prepara, alguém que chegou lá, se preparou e está a favor dessas ideologias, vai chegar para você e falar, isso aqui é o certo. E você não vai saber que aquilo é o certo ou errado. Por quê? Porque você não vai ter esse senso crítico. Se a gente for pegar, por exemplo, é porque a gente não tem muito tempo nessa formação, mas se a gente pegar, por exemplo, o crescimento da teologia da libertação aqui no Brasil, se deu muito através das novelas. Esse marxismo cultural, o crescimento dele foi muito através de novelas. Novelas da Globo que iriam colocando coisas lá em um capítulo ou outro e vai transformando toda uma sociedade e a gente nem vai... porque é exatamente a ideia deles. Eles vão pouquinho, sem causar escândalo. E sem causar escândalo, eles vão lá e vão conquistando, entrando em nossas casas de pouquinho em pouquinho. Porque são pessoas que vivem para isso. São pessoas que têm essas ideologias, elas vivem, a vida dela completamente é toda para isso. Então, se nós dizemos que somos católicos, já também devemos viver totalmente para a nossa fé católica e buscar se preparar para combater cada vez mais isso, porque nós sabemos no mundo que nós estamos hoje, é um mundo que não é fácil, é um mundo que está tomado por ideologias, um mundo que está tomado por falsas doutrinas, e se nós, como católicos, crismados, que estamos confirmando a nossa fé, não nos prepararmos para combater essas ideologias, vai ficar cada vez pior, vai ficando cada vez pior. Mas sabemos que Cristo falou que as portas as portas da igreja do inferno não prevalecerão sobre a igreja. E a gente sabe que mesmo se voltar aos 12, né, é o que eu costumo falar muito na Crisma, mesmo se voltar aos 12 que começaram lá no início, a fé católica estará viva. Agora, a gente tem que parar para decidir. Será que eu vou estar do lado desses 12 ou será que eu vou estar do lado daqueles que, de fato, entraram nas portas do inferno? Teve uma frase que Padre Abel falou, que estava na homilia dele, né? Que tá na Bíblia. Lembrar que o mundo vos odeia. Lembrem-se disso. O mundo nos odeia. Nós que seguimos a Igreja Católica, você que está aí se crismando, você vai ser motivo de chacota, você vai ser motivo de piadinha, as pessoas vão inventar coisas de você pelo simples fato de você ser católico. Quantas pessoas
não sofre assim, piadinha, bullying na escola, porque é coroinha, porque é catequista de crisma, tudo mais, porque faz parte de alguma pastoral. São as Porque vive a realidades que a gente castidade. que vive a castidade. Você que quer viver a castidade, você vai sofrer piada por causa disso. Eu sofro, Ederson sofre. E muitas vezes eu penso assim, que se nada no seu cristianismo está, de certa forma, sendo um peso, no sentido assim, de ser uma cruz que você precisa carregar, então alguma coisa está errada, né? Mesmo que seja no começo essas piadinhas que as pessoas vão fazer sobre você. Então, tenha em mente, o mundo vos odeia. O mundo sempre vai lutar contra a igreja. São João Bosco, ele sempre nos ensina isso, né? O Uhum. demônio, a carne e o mundo sempre vão tentar nos derrubar, sempre vão tentar nos levar para longe de Deus. Sejamos perseverantes, sejamos persistentes na nossa fé, porque Deus é conosco. Deus está sempre conosco. Ele mantém o Espírito Santo na igreja, livre de todos os erros, para que ela possa continuar nos levando cada vez mais para o céu. Exatamente. As pessoas, elas podem ser pecadoras, podem ser falhas, mas a igreja, ela é santa, ela é imaculada. E sempre permanecerá assim, nem que seja só os 12 que começaram. Fazer a oração final, isso que a gente já está com o Uhum. tempo bastante avançado aqui já. Bom, pessoal, procurem a gente, os seus catequistas, tá certo? Se ficou alguma dúvida durante essa formação. É um tema muito longo para a gente tratar aqui em uma hora, a gente teria que ter muito mais tempo para falar sobre isso. Me procurem, procurem Ederson, procurem os seus pastores lá do grupo de partilha, ou qualquer outro catequista que você tenha mais contato, tá certo? Porque a gente quer conhecer mais sobre vocês também, certo? E que a Virgem Santíssima esteja sempre nos auxiliando, ela sempre nos leve para mais perto de Jesus. A Virgem Santíssima estava lá, aos pés da cruz de Cristo, no momento em que ele dava o seu último suspiro. E ela também permanece ao nosso lado, em cada uma das nossas dificuldades, nesse momento que nós estamos vivendo. Ela sempre está lá, rogando, intercedendo, seja, sendo o maior exemplo de cristã católica que poderia existir. A Virgem Maria sozinha ama mais a Deus do que todos os santos e anjos juntos. E é ela quem nos ensina a amá-la verdadeiramente. Busquemos cada vez mais andar próximos à Virgem Maria, porque quem está perto da mãe certamente está perto do filho também. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. estivemos reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, tchau, 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 galera. galerinha. Deus abençoe. Tchau, tchau.